Meu nome é Anderson Nietzsche, sou neuropediatra e tenho interesse específico em ajudar famílias no desenvolvimento e crescimento de suas crianças. O sono, ele serve basicamente como um componente da nossa vida para reestruturar a nossa atividade mental e atividade física. Ele compreende mais ou menos 1/3 da nossa vida e por muito tempo a gente não sabia para que ele servia. Hoje ainda há algumas dúvidas, mas se conhece bem o funcionamento do cérebro, as partes que são ativadas, desativadas, os hormônios que são liberados, os neurotransmissores que afetam o sono e qual é a regulação em fases desse sono. Isso nos ajudou bastante a entender melhor como tratar as dificuldades do sono e ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. A gente entende o comportamento da atividade humana em duas grandes fases. A vigília, que é o momento basicamente que a gente está acordado, e o sono, que é quando a gente está dormindo. O sono a gente divide novamente em duas grandes áreas. Uma área que seria o sono não REM e outra área que é o sono REM. O REM é um acrônimo do inglês que significa movimentos oculares rápidos. E a gente vai explicar um pouquinho cada uma dessas fases. A fase não REM é dividida em outras 4 fases. A primeira fase, a fase 1 do sono não REM, é a fase da aula de história. Aquela que a gente está assistindo a aula e de repente dá aquela piscadinha, né, e acorda de supetão. É aquela sonolência leve, o início do sono. A gente entra na fase 2 quando tem aquele primeiro cutucãozinho, está deitado, dormindo e parece que leva um susto. Essa é a entrada da fase 2. E aí começa a aprofundar o sono, aprofunda, até chegar na fase 4 do sono. Da fase 4 a gente passa para a fase REM. Dentro da fase não REM, basicamente a gente vai aprofundando, acalmando e ficando cada vez mais profundamente dormindo. Quando entra na fase REM, a fase REM é uma fase paradoxal. O nosso cérebro entra numa atividade turbulenta de informações. Uma porção de neurotransmissores são liberados, a atividade elétrica é aumentada, e aí que acontecem os sonhos. Mas paradoxalmente, na verdade isso serve para nos proteger, existe um bloqueio da informação gerada no cérebro para a musculatura do corpo. Porque a atividade elétrica e a atividade de pensamento é tão intensa que a gente acabaria se debatendo na cama a noite inteira. Então, o nosso corpo paralisa durante a fase REM. A gente não sabe exatamente para que servem cada uma das fases. Sabe-se que a fase não REM é a fase que mais reestrutura a nossa musculatura e provavelmente é o momento em que fixa a nossa memória. Mas a fase REM não se sabe bem ao certo, mas é o momento em que acontecem os sonhos. É importante a gente saber dessas fases, basicamente para entender aonde acontecem os problemas, por exemplo, as parassonias, os transtornos do sono, e a gente poder ajudar as pessoas trabalhando com cada uma dessas fases. O sono, esse ciclo de sono, passando por essas, eu diria, 5 fases, né? 4 do não REM e 1 do REM, em torno de a cada 70 minutos a 120 minutos. E volta, vai e volta, vai e volta. No início do sono, quando a gente está na fase adulta, nas primeiras horas do sono, a fase REM é mais curta, mas no final ela é mais longa. Já aqui há um aprofundamento da fase bem lenta. Mas já para crianças pequenas, a entrada da fase 1, por exemplo, do sono não REM, até a fase 3 acontece em poucos minutos, 1, 2 minutos.
e é por isso que a criança quase não acorda. Você tenta acordar uma criança que está dormindo, ela tem muita dificuldade para acordar. Você tem que sacudir mesmo uma criança para acordar. Já o adulto não, como ele vai entrando no sono mais lentamente, é mais fácil você acordar um adulto. Basicamente, nós temos, os mais comuns são 4 parassonias ou transtornos do sono. Os despertares confusionais, que são situações que acontecem principalmente em crianças pequenas, a gente diz lactentes, e crianças na fase pré-escolar, são aquelas criancinhas ali que estão saindo, entrando no primeiro ano de idade, até uns 4 anos, 3 anos de idade. A criança acorda, entre aspas, ela está dormindo, mas ela na madrugada começa a se debater, tem uma sudorese intensa, começa a ter suor e tem um choro inconsolável. Você pega no colo a criança e nada faz ela ficar tranquila. E você percebe que ela continua dormindo, mesmo de olhos abertos, porque ela não responde para você. Uma outra parassonia é o terror noturno. Ela acontece numa fase um pouquinho mais adiante do desenvolvimento, em torno de 5 anos até os 7 anos de idade, na passagem da fase pré-escolar para a fase escolar, e a criança acorda, entre aspas, novamente, de madrugada, se levanta na cama, senta, às vezes chora, às vezes grita, arregala os olhos como se estivesse sentindo um pavor extraordinário, tem sudorese, palidez, dura de 30 segundos até uns 10 minutos, 5 a 10 minutos, e volta a dormir. No outro dia acorda e não lembra de absolutamente nada. E mais para adiante, pode surgir o sonambulismo. Aí já perto dos 8 anos até a fase da adolescência, em que a criança simplesmente acorda, entre aspas, novamente, e sai andando pela casa, né? Pode durar até 30 minutos, 1 hora, a criança dorme de novo, volta para a cama e no outro dia não lembra de absolutamente nada. E essas 3 principais parassonias acontecem na fase não REM do sono. Geralmente entre final da fase 2 até a fase 4 do sono não REM, principalmente na fase 3. Já os pesadelos acontecem na fase REM. A criança tem sonhos vibrantes, chega a gritar na madrugada por conta desses sonhos, mas como eu falei antes, não se mexe, porque na fase REM ela está paralisada, né? E, de certa forma, azarada, algumas crianças têm mais de um transtorno na mesma noite. Chega a ter terror noturno no começo da noite e pesadelos no final da noite. Na maior parte das vezes, uma família precisa de ajuda quando isso provoca um sentimento de desespero, um sentimento de onipotência frente àquela situação. Na grande maioria das vezes, esses transtornos não precisam de tratamento medicamentoso. Basta uma mudança do estilo do sono. A gente dá um nome específico a isso de higiene do sono, né? Uma mudança no ambiente, uma mudança no fluxo das ações próximo ao período do sono e no fluxo das ações durante o dia. Uma das recomendações é que depois das 4 horas da tarde, nenhuma criança tenha contato com líquidos ou alimentos que sejam estimulantes, como café, chá preto, refrigerante, chamate, doces em excesso, chocolate. Seja privada de fazer atividades físicas muito extenuantes depois desse horário, né? E preservar a última hora antes do horário normal de uma criança dormir, ela se prepare para o sono e que desse processo participe toda a família. Começa a diminuir as luzes da casa, diminui o som da casa, as pessoas falam mais baixo,
principalmente evitar todos os equipamentos de telas azuis, como tablet, celular, televisores, computadores. Eles estimulam, aquela luz azul estimula muito a criança e os adultos também, isso vale para a fase adulta também. E naquela hora fazer uma sequência de atividades que sejam prazerosas para a criança e para a família e que sejam mais ou menos repetitivas. Isso treina, entre aspas, o cérebro para se preparar a dormir. Uma sugestão é a criança jantar, depois tomar um banho relaxante, escovar os dentes, ir para a cama, de preferência num quarto próprio, onde vai passar por um processo de desligamento, a última chave, eu diria, em que a criança já deitada na cama, pode ser, com um dos pais ou os dois pais do lado da cama, setam o horário que ela vai dormir, então combinam, e isso pode ser combinado já nessa idade, que vai ser às 9 horas, e que isso vai acontecer depois de ela fazer uma oração, dependendo da cultura da família, ler uma história legal, que cada dia seja uma história diferente, mas que vai ser só uma história, que vai ser somente uma oração, para que aquilo seja bem organizado. Dá um beijo na criança e os pais saem afirmando de que está tudo bem, que o ambiente está seguro, que eles estão no quarto do lado, qualquer coisa eles podem procurá-los e tal, e que está tudo bem. Isso aos poucos vai fazendo uma segurança no processo psicológico da criança e ela vai aprendendo a dormir sozinha e, na maior parte das vezes, somente com isso, esses transtornos somem, desaparecem, as parassonias deixam de existir. Algumas outras vezes a gente precisa entender um pouco melhor o que acontece, pode ter uma disfunção familiar um pouquinho mais intensa, e aí precisa de uma ajuda maior. Mas na grande maioria isso basta. Ela pode acontecer desde os primeiros dias de vida, né? Logo quando a criança nasce, ela tem uma média de sono de 18 horas, 16 a 18 horas, né? Sendo mais ou menos 11 a 12 horas no período noturno e mais aí 6 horas, 5 horas em sonecas durante o dia. Esses sonos vão diminuindo e muitas vezes há 2, 3 despertares noturnos durante a noite, até chegar perto dos 3 meses de idade. Então, nesses primeiros 3 meses de idade, ainda o sono ele é bastante desorganizado, de uma certa forma, em comparação com a vida dos adultos, né? A criança dorme mais à tarde, desperta à noite 2, 3 vezes para mamar, mas chegando perto dos 3 meses de idade, o sono começa a se aproximar dos adultos, mas ainda mantém alguma soneca. E boa parte das crianças, 3, 4 meses de idade, param de acordar de madrugada. Tá? Se até os 6, 7 meses de idade isso ainda não aconteceu, às vezes a gente precisa avaliar melhor o que está acontecendo. Então, a partir dos 3 meses de idade é uma boa fase para a gente começar a higiene do sono, né? E perfeitamente é possível a criança já dormir no próprio quarto. Em algumas famílias, a criança dormir no quarto dos pais é cultural, passa isso de gerações, e de certa forma eu respeito isso. Mas na família moderna, o quarto dos pais ele passa a ser um templo diferente do que o quarto das crianças. Ele é o lugar em que os pais se amam, né? Ele é o lugar em que há outras atividades que precisam ser celebradas e que a criança não pode participar. E dormir no quarto dos pais, isso pode dificultar a vida do casal. Se organizando essa questão, eu não vejo problema de a criança dormir no quarto dos pais até mais tarde. Mas em algum momento, particularmente, eu tenho uma tendência de preferir ou sugerir para os pais que organizem o quarto da criança, que isso parece dar mais segurança para as crianças,
elas ficam mais autônomas na capacidade de adormecer, diminui a ansiedade e medos do escuro, da noite, do bicho-papão, do fantasma, e dá mais segurança para as crianças. O sono da tarde, ele tem influência no sono da noite até um determinado período da vida da criança, tá? É bastante normal a sonequinha da tarde até uns 4 anos de idade, tá? No início, quando a criança nasce, a criança dorme em torno de 16 horas o dia inteiro, considerando as sonequinhas. Aos 4 anos de idade, ela dorme em torno de 11 horas, com 40 minutos a 1 hora de sonequinha. A partir dos 5 anos de idade, essa sonequinha geralmente some e a criança passa a dormir só à noite. E essa quantidade de sono, de em torno de 11 horas, a maior parte das crianças dorme bem 11 horas até os 7 anos de idade, quando começa a diminuir para chegar na adolescência a umas 9 horas de sono por noite. Então eu diria que a soneca, considerando o padrão de normalidade do sono do ser humano, ela é bastante normal até os 4 anos de idade. Depois dessa fase, ela não é tão necessária, mas isso vai da individualidade de cada um, vai da cultura da família, né? Os países da Península Ibérica, por exemplo, têm a cultura de dormir depois do almoço, e os adultos fazem isso também. Então, essa questão cultural, ela influencia no sono também. O mais importante é a gente conseguir manter a fase de vigília, o momento que a gente está acordado, alerta, concentrado, com boa capacidade de produção, boa capacidade de aprendizagem, e todas essas habilidades são geradas durante o sono. A memória é fixada durante o sono. O ideal é que seja um ambiente relativamente quente, né? Uma temperatura agradável, em torno de 22 graus, pouca luz, pouco ruído, pouco barulho, e que tenha cheiros e percepções para a criança que sejam agradáveis. A maior parte das crianças tem dificuldade de dormir no absoluto escuro. Então, hoje é possível ter um dimmer, né, um dispositivo que diminui a quantidade de luz, a luz principal, ou até mesmo colocar numa tomada no canto do quarto uma pequena lâmpada de LED que só gera uma discreta iluminação. Algumas famílias preferem deixar a porta um pouquinho aberta. Eu acho isso interessante, né, do que fechar completamente a porta. Mais importante é a criança se sentir confortável. Se em algum momento ela se sentir, olha, eu acho melhor eu dormir com a porta fechada, não vejo problemas. Mas deixar a porta um pouquinho aberta dá até um pouco de segurança para os pais em caso de ouvir algum barulho que esteja acontecendo ou tudo mais. Esse despertar noturno que acontece na criança nem sempre é patológico, como eu falei, mas quando ele acontece e perturba a família, a técnica que eu costumo mais acordar com as famílias é a técnica da espera progressiva. Quando a criança começou a chorar no berço, a primeira vez que ela acordou na madrugada e chorou no berço, eu espero aproximadamente 30 segundos a 1 minuto antes de responder aquele choro. Aí a mãe levanta, o pai levanta, vai ao berço, explica para a criança que está tudo bem, que não tem que se preocupar, que está na hora de ela dormir e coloca ela para dormir. Incentiva ela a entrar no sono novamente. Isso acontecendo, os pais voltam para a cama e aconteceu pela segunda vez na madrugada. Se espera, ao invés de 30 minutos a 30 segundos a 1 minuto, 2 minutos a 3 minutos.
A gente aumenta um pouco mais o tempo em que a criança vai esperar pela resposta do pai. E isso sucessivamente, não passando muito mais do que 5 minutos. Com o passar do tempo, o cérebro da criança vai entendendo de que quanto mais ele pede, menos ele tem. E a criança começa a sentir uma certa segurança e entrar no sono sozinho. Os despertares noturnos não são um grande problema desde que a criança volte a dormir e que ela consiga voltar a dormir por conta própria, né? Isso é saudável, não é uma coisa ruim, não é um problema, né? Os adultos acordam de madrugada, mas eles têm que conseguir voltar a dormir. O problema é quando isso não acontece, aí pode ser um problema. Outra situação que é muito relacionada ao sono é a síndrome da morte súbita. Essa é uma situação que ainda a ciência precisa dar muitas respostas, mas ela tem uma importância de saúde pública, principalmente nos países desenvolvidos. Falando um pouquinho da situação do Brasil, o padrão epidemiológico das famílias de classe média do Brasil são muito parecidas com o padrão epidemiológico dos países de primeiro mundo. E é a primeira causa de morte entre crianças do primeiro ano de idade, nessa população, né? Então tem uma importância epidemiológica extraordinária. Algumas crianças, quando são colocadas no berço, simplesmente não acordam, né? E se vão. Elas morrem subitamente, sem uma causa aparente que a ciência possa explicar. Uma parte dessas crianças, a gente tem descoberto um grupo de doenças, que são os erros inatos do metabolismo, mas ainda não dá para dizer que é a causa principal. Alguns estudos epidemiológicos da década de 90 conseguiram estabelecer alguns fatores de risco que são extremamente importantes para a prevenção dessa doença, ou dessa situação mais propriamente dita. Uma delas é dormir de cabeça para cima, dormir de costinhas no chão, no bercinho, né, olhando para cima, nem de lado, nem de bruços, olhando para cima. Essa é a melhor posição. Os estudos epidemiológicos mostraram que pode diminuir em até 40% o risco de morte súbita. Não há risco de a criança vomitar e engolir o próprio vômito, por exemplo, na madrugada. É o principal argumento das mães: mas se eu botar olhando para cima, ela vai vomitar e vai se engasgar. Isso não acontece. A maior parte das crianças saudáveis, quando há o vômito, há um reflexo automático de fechamento da glote e o vômito não vai para dentro, ele não volta. A criança começa a engasgar, a família acorda e ajuda a criança. Cuidar bastante com o estofado no berço. Não pode ser muito macio, por exemplo, pele de carneiro ou um travesseiro muito pomposo, né? É preferível mesmo um colchãozinho fininho, suficientemente duro, e que você consiga deixar a criança mais ou menos estruturada com algum cobertorzinho. Isso basta. Outro fator de risco é tanto uso de cigarro durante a gestação, quanto uso de cigarro no ambiente em que a criança vive. Quando a gente diz uso de cigarro no ambiente que a criança vive, não basta a mãe fumar lá de fora de casa. Se ela voltar para casa, a fumaça vai estar na roupa dela. A criança sente o cheiro da fumaça. E é muito provavelmente esse contato com o tabagismo que é o que faz aumentar o risco de morte súbita. Então, cuidar do sono, especialmente com essa técnica de dormir olhando para cima, é o que parece ter maior impacto na prevenção da síndrome de morte súbita. Algumas crianças, e aí vem uma situação um pouco controversa, mas alguns estudos mostraram que o uso da chupeta, a partir de 1 mês de idade até próximo de 1 ano de idade, também previne a síndrome de morte súbita.